Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O trem cortava as ruas movimentadas de Nova York em alta velocidade. Lá dentro, o ar estava impregnado de aromas, café quente, o cheiro da cidade e a leve umidade dos casacos molhados pela chuva da manhã. O compartimento de primeira classe, luxuoso e silencioso, oferecia um contraste marcante com a agitação lá fora. Os assentos de couro creme refletiam a luz suave das lâmpadas do teto, e os passageiros cochichavam entre si, fingindo indiferença enquanto observavam cada movimento ao seu redor. Uma jovem negra adentrou esse microcosmo de privilégios. Seu nome era Jasmine Thompson, 17 anos, uma aluna brilhante de uma escola de ensino médio em Manhattan. Seus olhos brilhavam com curiosidade e inteligência, mas havia uma hesitação em seu andar, como se ela soubesse que aquele mundo não era inteiramente para ela. Ela apertou a mochila com força, respirando fundo para acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Finalmente ela avistou um assento vazio ao lado de uma mulher na casa dos 50, vestindo um terno impecável. Seu cabelo bem penteado e os óculos escuros dentro do trem a faziam parecer intimidadora e inacessível. A mulher, Evelyn Carmichael, nem sequer olhou para Jasmine quando esta se aproximou. Folheava sua revista com uma mistura de desprezo e satisfação, convencida de que poderia impor sua vontade impunemente. Jasmine aproximou-se timidamente e sussurrou: Com licença, este assento está livre. Evelyn ergueu os olhos com um sorriso condescendente nos lábios. Eu preferiria que você se sentasse em outro lugar. Obrigada. A voz era suave, quase educada, mas cada palavra era uma lâmina disfarçada. O rosto de Jasmine se fechou, uma profunda decepção estampada em suas feições, mas ela desviou o olhar e mudou de lugar, mantendo a dignidade intacta apesar da dor que apertava sua garganta. Satisfeita, Evelyn voltou para sua revista, convencida de que sua pequena humilhação havia passado despercebida. Mal sabia ela que o mundo tem uma estranha maneira de se reequilibrar. Os passageiros ao seu redor, testemunhas silenciosas da cena, trocaram olhares que eram ao mesmo tempo chocados e cúmplices. Alguns cochichavam entre si, outros desviavam o olhar, mas uma tensão palpável pairava no ar. E foi nessa calma enganosa que o destino começou a se desenhar. Uma série de eventos invisíveis para Evelyn preparava-se para transformar essa arrogância em um karma inimaginável. Uma reviravolta que a deixaria atordoada e impotente. Apenas 10 minutos depois de Jasmine ter saído, o trem diminuiu a velocidade até parar em uma grande estação no centro da cidade. A porta se abriu com um clique metálico e um fluxo de passageiros embarcou, empurrando levemente aqueles que já estavam sentados. Entre eles estava um homem alto e elegante, com um terno escuro impecavelmente alinhado, carregando uma pasta de couro. Seu olhar percorreu o compartimento com confiança, mas seus olhos pararam em Evelyn. Bom dia, senhora, este assento está livre? Perguntou ele com um sorriso educado, porém firme. Evelyn, surpresa com a interrupção, ergueu as sobrancelhas e murmurou: Sim, suponho que sim. Mas o homem não se sentou imediatamente. Largou a pasta e observou Evelyn com uma mistura de calma e curiosidade. Foi então que Jasmine, ainda de pé, se virou para ver a cena. O rosto da jovem iluminou-se com um leve sorriso, um arrepio de satisfação percorrendo seu corpo. Ela sabia que o destino começava a intervir. O homem olhou para Jasmine e sua expressão mudou. Um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e disse, com uma mistura de divertimento e respeito: Jasmine? A voz ecoou pelo compartimento. Evelyn congelou. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a garota que havia rejeitado minutos antes. E quando o homem continuou: Olá, Jasmine. Que surpresa te ver aqui de novo. Todo o compartimento sentiu a mudança no ar. Os murmúrios tornaram-se mais audíveis, olhares curiosos se voltaram para Evelyn, que de repente entendeu que havia subestimado a garota que acabará de humilhar. E você é, ela começou com a voz trêmula. Sua filha. Jasmine respondeu calmamente com um sorriso gélido no rosto. Evelyn empalideceu, sua arrogância derretendo como neve ao sol. Um silêncio profundo tomou conta do compartimento. Nem mesmo os passageiros mais indiferentes puderam ignorar a cena. A mulher arrogante que pensava poder humilhar uma jovem agora se via exposta diante de um gerente influente, com o mundo inteiro como testemunha silenciosa. O homem finalmente sentou-se ao lado de Evelyn, deixando sua pasta aos pés dela, e disse suavemente, mas com firmeza: É importante tratar todas as pessoas com respeito. Você nunca sabe quem elas realmente são. Evelyn baixou os olhos, incapaz de responder.
Seu pequeno mundo de arrogância havia desmoronado em poucos minutos, e ela sentiu, pela primeira vez, o peso do karma sobre seus ombros. Jasmine, por sua vez, sentou-se a alguns assentos de distância com um rosto sereno, mas um leve sorriso vitorioso iluminando suas feições. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. O trem acabará de partir da estação, e o vagão de primeira classe estava agora repleto de murmúrios curiosos. Evelyn tentou desesperadamente recuperar a compostura, suas mãos trêmulas agarrando a bolsa como se quisesse se agarrar a um resquício de dignidade. Mas o silêncio pesado ao seu redor deixava claro que todos os passageiros haviam adivinhado a magnitude de sua gafe. George Carter, o influente diretor, manteve o olhar fixo nela. Ele tinha plena consciência das ramificações sociais desse tipo de incidente, arrogância racista bem diante de seus olhos, exposta na frente de testemunhas e agora inatacável. Ele suspirou suavemente e falou com uma voz calma, porém autoritária. Evelyn, acredito que precisamos conversar sobre respeito e comportamento adequado em todos os ambientes, mesmo nos mais formais. Evelyn baixou os olhos, sentindo o rosto corar. A tensão aumentou quando Jasmine, em tom calmo, porém firme, interveio. Senhora, entendo que a senhora possa ter seus preconceitos, mas sou filha do principal investidor da sua empresa, e respeito não é opcional. Naquele exato momento, vários passageiros discretamente se inclinaram para a frente para ouvir, enquanto outros sacaram seus celulares para registrar a cena. Evelyn sentiu seu mundo desmoronar. A jovem que ela pensava ter humilhado não só era respeitada, como também ocupava uma posição de poder graças à sua ligação com George Carter. O diretor George prosseguiu calmamente. Veja bem, é sempre perigoso julgar alguém antes de saber quem essa pessoa realmente é. Seu comportamento pode ter consequências profissionais muito sérias. Evelyn abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Cada palavra dita por Jasmine e George ecoava pelo compartimento, amplificando sua vergonha. Os passageiros, testemunhando sua mesquinha arrogância, trocaram olhares de aprovação, murmurando comentários sobre respeito e justiça kármica. Então George se levantou, colocou a mão no ombro de Jasmine e disse com um sorriso gentil: Jasmine, venha sentar-se ao meu lado. Jasmine concordou calmamente, e Evelyn se viu sozinha em seu assento, consciente de que sua humilhação havia atingido o ápice. O trem continuou sua jornada pela cidade, mas naquele compartimento, o tempo parecia ter parado. Evelyn, antes autoconfiante e condescendente, finalmente compreendeu que suas ações tinham consequências e que o karma podia ser assustadoramente preciso e público. O trem se aproximava do Grand Central Terminal, e o vagão de primeira classe estava agora silencioso, todos os passageiros observando Evelyn com uma atenção mal disfarçada. Ela não ousava mais levantar a cabeça, consciente de que cada movimento seu estava sendo analisado minuciosamente. Sua antiga arrogância parecia uma lembrança distante, substituída por um medo surdo e palpável. George Carter, sentado ao lado de Jasmine, levantou-se e virou-se para Evelyn com uma calma gélida. Evelyn, antes de chegarmos à delegacia, gostaria de lembrá-la de que suas ações têm consequências. Aconselho-a a pensar em como você trata os outros, pois isso pode afetar sua carreira. Evelyn abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Cada sílaba que ela pudesse ter pronunciado soaria oca diante de todas as testemunhas. O pior aconteceu quando vários passageiros, claramente indignados com seu comportamento, pegaram seus celulares e começaram a gravar discretamente a cena. Alguns cochichavam. Inacreditável, essa mulher realmente achou que poderia humilhar alguém. E ela percebe tarde demais que isso se volta contra ela. Assim que o trem parou, George Carter se levantou e convidou Jasmine para descer com ele. Evelyn permaneceu sozinha com o rosto vermelho de vergonha, enquanto os murmúrios dos outros passageiros se transformavam em comentários audíveis sobre seu comportamento. A humilhação não se limitou mais ao trem. Vídeos da cena logo circulariam nas redes sociais, imortalizando sua condescendência e racismo. Mas o karma não parou por aí. Alguns dias depois, Evelyn recebeu um e-mail da empresa. George Carter acabará de decidir, em comum acordo com o conselho administrativo, rever sua conduta profissional. Seu comportamento, agora público, havia comprometido a imagem da empresa. Evelyn, antes orgulhosa e autoconfiante, agora se via sob investigação interna, consciente de que sua arrogância e racismo haviam arruinado sua reputação e carreira em questão de minutos. Jasmine, por sua vez, recebeu um sorriso simples e compreensivo de George Carter, como que dizendo: respeito e dignidade sempre prevalecem no final. O karma silencioso mas poderoso havia agido,
e Evelyn compreenderá que certas humilhações eram inevitáveis quando se subestimava os outros. Poucos dias após o incidente com o trem, Evelyn Carmichael estava em seu luxuoso escritório, mas o cômodo, antes um símbolo de poder e controle, agora parecia estranhamente frio e opressivo. Os arquivos empilhados em sua mesa a lembravam de suas responsabilidades, mas nenhum documento poderia proteger seu ego agora ferido. Seu celular vibrava incessantemente. Notificações de redes sociais passavam em velocidade vertiginosa, vídeos, comentários, posts em blogs, tweets. A cena do trem, onde ela havia rejeitado Jasmine, viralizou. Cada postagem denunciava sua arrogância e racismo, e os comentários públicos não lhe davam trégua. Uma lição de vida necessária. É incrível como alguém pode ser condescendente. E karma instantâneo. Com o coração acelerado, uma notificação chamou sua atenção. Uma reunião urgente com o conselho. Ela soube imediatamente que sua carreira estava em jogo. Ao entrar na sala, foi surpreendida pelo silêncio gélido e pelos olhares severos de seus colegas. George Carter estava lá, calmo e no controle da situação. Evelyn disse ele lentamente: analisamos seu comportamento e o impacto que ele teve na empresa. Sua atitude é inaceitável e não reflete os valores que promovemos. Antes que ela pudesse se defender, o presidente do conselho acrescentou: consequentemente, você está exonerado de suas funções com efeito imediato. Evelyn sentiu as pernas fraquejarem. Seu poder, sua autoridade, seu status, tudo desmoronou num instante. Os olhares na sala não eram apenas de colegas, eram de testemunhas silenciosas de uma arrogância que se voltará contra ela. Mas o karma, como sempre, tinha outros planos. Poucas horas depois, os vídeos do trem e os artigos que detalhavam seu comportamento circulavam ainda mais amplamente. Sua reputação social estava arruinada, seus relacionamentos profissionais seriamente prejudicados. Para onde quer que fosse, seu nome estava associado à humilhação e ao desprezo que tentará infligir a Jasmine. Entretanto, Jasmine, agora respeitada e encorajada por George Carter, viu seu futuro se iluminar. Sua compostura e dignidade não apenas colocaram Evelyn em seu devido lugar, como também abriram portas que ela jamais imaginara. A jovem sorriu silenciosamente. Respeito, paciência e coragem haviam triunfado. Evelyn, sozinha no vazio de sua queda, finalmente compreendeu que a arrogância e o racismo tinham um preço, e que o karma podia atingir com uma precisão e força inimagináveis. O trem da vida, como aquele que passava por Nova York naquele dia, continuou seu percurso, levando consigo as lições que alguns foram obrigados a aprender da maneira mais difícil.